Oi, pessoal. Eu sou a Thaís Ravazzi Olá, eu sou a Luana Próspero. e nós estamos aqui juntas para conversar um pouco com vocês e contar sobre o nosso novo projeto, que é esse podcast de dentro para fora. E a gente vai contar um pouquinho também sobre como surgiu essa ideia, nessa parceria. Acho que a gente pode até falar um pouquinho sobre o nome, né? Sim. Sobre do podcast. Então, é uma coisa que a gente está inaugurando hoje e a gente vai deixar fluir. E queria concluir aqui, né? Acrescentar um pouco. Ela falou do nome, mas da importância de estar aqui e colocar a nossa voz, né, Lu? A nossa voz no mundo é aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente acha importante, que você possa parar, refletir, se inspirar para pensar um pouco e de repente mudar alguma coisa aí na sua vida. E fazer a gente funcionar do jeito que a gente é, essa questão de que pra gente realmente é muito importante. A gente vai explicar um pouco melhor depois, mas o nome, primeiro que eu não sei, eu acho difícil a gente colocar nome em alguma coisa. A única coisa que eu tenho facilidade para dar nome é planta, que as minhas plantas eu batizo com nomes e tal, mas para as coisas assim, às vezes, eu não sei você, às vezes vem, né, uma inspiração assim, e aí fala, tá, vou colocar esse nome, vou colocar aqui. Mas às vezes a gente fica, né? E uma coisa curiosa é que quando a Lu falou, olha, o que você acha de a gente fazer um podcast, né, e tudo mais? E, gente, era uma vontade, assim, muito antiga. Eu não sei a sua, mas a minha já era, sim. Porque eu gosto muito de falar. E aí eu super amei a ideia, porque é muito mais gostoso a gente falar com alguém, bater um papo, né? Além de questão de entrevistar e tal, mas é legal ter mais uma pessoa ali, né? Então, assim, eu super topei. E as nossas áreas de trabalho, elas têm uma conexão, Se né? convergem, Elas né? se conversam. E uma das coisas que a gente acredita é que nenhuma transformação acontece de fora para dentro. É sempre de dentro para fora. É uma coisa que né, a gente falava muito. E na hora de pensar no nome, acho que foi o primeiro nome. Foi o primeiro que eu sugeri. Foi o primeiro nome que a Lu sugeriu. Aí eu falei, gostei, mas é aquela coisa, né? Você fala, mas primeiro, então vamos tentar, né? Mais alguma coisa e tudo mais. E eu acho que o nosso mal é a gente ficar buscando o perfeccionismo Exato, de algo. exato. E aí Porque vem assim, uma você lista gostou, de nomes. eu gostei. Por que já não bateu o martelo naquilo? Não, mas vamos lá, não também gostei desse, também gostei daquele e tal. E aí é sempre essa questão mesmo do perfeccionismo, né? De não tem que estar perfeito. Aí a reflexão, né? Mas por quê? Tava perfeito do jeito que tava, já bateu, né? E eu aprendi que eu funciono muito nessa questão de intuição, né? Daquela coisa assim, tá, gostei, então não vou desgostar, eu posso gostar de outras coisas. Mas se eu já gostei de bate-pronto, por que mudar? Né? É um aprendizado, né, gente? A gente vai construindo. Vai. Aí tinha a lista, né, Lu? Tinha outros nomes, outras coisas ali. E todos faziam sentido, né? Faziam. Isso é que é o pior, porque todos faziam muito sentido e estavam alinhados com a ideia do podcast. Exato. Aí, não, vamos bater o martelo? Vamos bater o martelo. Aí a gente bateu o martelo de dentro. Oh, tá, trava-língua aqui. De dentro para fora. Pronto. E acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente acredita. Inclusive, a própria questão das cores, que são duas cores que elas não estão aí aleatórias, elas estão aí por um significado, né? O azul é uma cor que traz confiança, que traz credibilidade. É uma cor muito usada no mundo de negócios e a gente quer trazer coisas sobre esse universo, sobre a área profissional, né? Para vocês falar um pouco, então tá aqui representado. E tudo que faz sentido de dentro para fora, a essência de vocês, a autenticidade de cada um de vocês. E aí a gente escolhe essa cor aqui para trazer isso, que é um pouquinho do brilho, né? Do brilho de cada um e do brilho que a gente também quer trazer aqui para vocês, né? Que acho que é essa a ideia, né? E também, né, você trouxe, toda transformação acontece de dentro para fora.
mas também o nosso trabalho fala muito sobre resgatar aquilo que é muito profundo, né? E trazer à tona isso. E é isso que a gente está fazendo hoje, iniciando o podcast, de trazer todas essas coisas que a gente sente que a gente tem para contribuir para as outras pessoas e que por uma característica muito similar nossa, a gente fica ali guardando, né, e soltando informações. Ai, não, peraí, preciso melhorar. Não, eu tenho que estudar mais um pouco. Eu tenho que fazer mais um pouco, é foda. Não, é aquela coisa, né? A gente já tem, vamos pegar até esse copo d'água, né? É como se tudo que a gente soubesse já tá transbordando. Então, a gente tem como passar aquilo, né? Sim. Mas não, eu quero um pouquinho mais, porque pra gente que tá olhando, é como se o copo tivesse meio vazio e não transbordando, não cheio, né? E aí é um exercício pra gente estar aqui, se comprometer a todo mês, estar aqui trazendo um conteúdo que tá sendo pensado com muito carinho, para que possa realmente começar a causar essa transformação que a gente espera. Assim, que vocês comecem a olhar para vocês nas raízes, lá no fundo, como a Lu falou, né? Porque a gente vive, acho que muito de aparência mesmo, né? E a aparência de uma maneira até bem superficial. Porque a gente aprendeu que se a gente está bem, né, se a gente não está bem, eu vou demonstrar que eu não estou bem, né? Por quê? Por que eu não posso demonstrar que eu estou triste ou que eu estou com raiva? Porque quando a gente começa a ir contra a nossa natureza e guardar muito essas emoções, o que acontece? Você pode falar com mais propriedade. O corpo sente, não tem como. O corpo sente. Exato. E aí, muitas vezes, a gente trata só como uma questão física, porque, né, chegou no último estágio. Mas tem muito a ver com a questão emocional, como a gente vive, como a gente encara as situações. Tudo começa primeiro na nossa mente, né? Nas nossas emoções ali, e depois, se chegou no corpo, aí é o último estágio. Exato. Né? Que já é um sinal do corpo para você parar e olhar aí. Peraí, que precisa alguma coisa ser olhada aqui que você não tá enxergando. E ele sempre dá sinais, ele sempre né? Dá. Ele sempre dá. Só que a gente ignora, né? Não, é normal. É a nossa cultura, né? É muito... Vai tomar remédio pra essa dor de cabeça. Tá, mas a dor de cabeça é um sintoma de alguma coisa. O que tá por trás dessa dor de cabeça? É um medo? É uma preocupação? É uma tensão? Né? Alguma coisa ali dando sinal, é um sinal de algo. E só complementando ali, pode estar relacionado a uma coisa mais simples, né? Sim. Pode sim ser um problema mais complexo, você pode ter uma questão mais séria. Mas se não investiga, se não olha, se não cuida, se você já mascara com a medicação, né, com o remédio, fica mais difícil. Sim. Né, até outro dia eu tava vendo a história de uma pessoa que eu sigo, contando que passou por um problema e que ficou afastada. Ela tem um bebê pequeno e ela teve parto normal, mas teve complicação eu esqueci o nome que tem ali, mas enfim, que dá muita dor de cabeça e tal. Acho que com anestesia, negócio da anestesia e tal. Aí precisou fazer uma medicação, e a medicação era forte para controlar ali, mas conseguiu controlar aquela dor que era por conta daquilo. Só que ela estava ao mesmo tempo com infecção renal, mas como a medicação era forte e era para dor de cabeça, ela mascarou. Bom, resumo, deu tempo de socorrer e tal, mas quase que não dá tempo. Porque ela não sentia absolutamente nada. E quem já teve problema, né? Que já teve cólica de rim, infecção renal, tem uma dor muito forte. Né? Então, assim, isso é só um exemplo. Mas o que a gente quer com isso é dizer o seguinte. Em várias questões da vida, né? A gente falou do profissional. Então, no profissional, será que você já tá nesse nível? Eu já estive muitas vezes. E a gente vive numa cultura que a gente anestesia tudo. E acha que tudo é normal. E fica nessas questões de, não, eu tô com isso, eu vou tomar um remedinho. Eu tô com aquilo, eu vou tomar um remedinho. E aí, lógico, a gente tem que investigar a origem fisiológica daquilo, né?
Mas as nossas emoções interferem na nossa fisiologia. Muito. Então, não é só investigar essa questão fisiológica. E quando a gente vai para esse campo profissional, ele nos adoece, né? Exato. Então, para mim, quando eu fico adoecida é porque tem alguma coisa no meu profissional que tá pegando e que eu não estou olhando. Então, é difícil eu adoecer por outras coisas. Justamente quando eu adoeço, aquele adoecimento que derruba mesmo, né? Que você fala, meu Deus, como que eu deixei chegar nesse ponto? É relacionado ao profissional. Que às vezes é aquele estoque, né? Você acabou indo um pouco além do seu limite. Sim. Aí o corpo fala, peraí. E acho legal falar aqui que isso é uma coisa muito diferente de pessoa para pessoa. Sim. Né? Tem gente que vai trabalhar 10 horas por dia e vai ficar. Tem gente que vai trabalhar 4, 5 e já vai precisar parar um pouco mais. Não é uma questão de, é porque fulano é preguiçoso. De novo, se a gente coloca a questão social, você tem que produzir, produzir, produzir. Uma pressão social. E a pergunta que eu faço é a seguinte, né? O ser humano é um número? O ser humano é exato, igual 2 mais 2? Não, ele não é exato. Cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa funciona de um jeito diferente, né? Então é importante a gente entender esse funcionamento, saber disso e saber os nossos limites, né? Entender até onde eu vou e até onde eu não vou, né? Eu quero que você fale um pouquinho sobre a sua formação. Você falou da questão do corpo, então a Lu trabalhou muito tempo com isso, da formação dela, mas ela vai contar um pouco para vocês aí, para vocês conseguirem entender um pouco mais. Quando ela fala dessa questão aí, eu adoeci e deu o exemplo ali, com propriedade. E é interessante isso, né? Porque a gente até conversou na nossa reunião de alinhamento do podcast, que eu falei, eu não sei como que eu sobrevivi antes, né? De atendendo todo dia, o dia inteiro, um paciente seguido do outro, das 8 às 6, e aí depois ainda ia pra minha clínica fazer os atendimentos, e aí você falou assim, realmente, você sobreviveu, né? Porque hoje eu não dou conta. Eu tenho um número muito pequeno de pessoas que eu consigo atender, porque senão eu realmente me sinto sugada, eu me sinto exausta, eu sinto o meu corpo dolorido, né? Então, é realmente um processo de que às vezes a gente tá sobrevivendo, porque a gente tá vivendo num sistema que não faz sentido pra gente, que adoece a gente, e lógico, tem pessoas e pessoas, tem pessoas que conseguem trabalhar 12 horas por dia, feliz da vida. E não vai adoecer, né? Vai ficar tranquilo. E eu demorei pra entender que eu não era esse tipo de pessoa. Vai no ritmo que alguém ditou a dança, vai. Né? Ditou o ritmo, vai. E eu demorei muito tempo pra falar, não, isso não serve pra mim. A minha quantidade de energia que eu consigo disponibilizar pro outro é pequena, porque se eu disponibilizo muita energia, falta pra você. Falta pra mim, eu preciso de um tempo de recuperação muito maior. E aí a gente às vezes acaba adoecendo por conta disso, né? Sabe aquela gripinha, assim, que você trabalha no final de semana em tensão. Aí segunda-feira, uma gripinha que você fica de cama 2 dias. É o seu tempo, né, de recuperação. O corpo falou, epa, você foi um pouquinho além. Aqui, isso, né? Então, aí a gente fala, porque é a gripe, é o vírus. Mas a gente baixa a nossa imunidade ali, né? Então, abre as portas para esses parasitas. Você sabe que você tá falando isso, me veio uma ideia aqui, uma questão, né? Que tá muito em alta. Você fala muito sobre a questão da inteligência artificial, dos robôs, né? E o ser humano não é um robô. Ele não consegue produzir como um robô. E um robô também tem os limites dele. Você pega um texto que a inteligência artificial escreveu, por exemplo, não dá pra você publicar um texto daquele. Você tem que colocar o lado humano ali, fazer os ajustes e colocar. Então, às vezes, parece que essa cobrança que já era, parece que fica um pouco maior, né? Se começar a comparar ali. E aí o ser humano perde a essência dele, que é essa sensibilidade de conseguir sentir, de conseguir observar, de conseguir analisar, de conseguir ajustar o que precisa ser ajustado, né? Um robô não consegue fazer isso, por mais que você treine ele. Sim. E outro, ele está sendo treinado por pessoas, não é por uma outra máquina,
né? E esse negócio da inteligência artificial, assim, chegou num nível, né, que a gente que lida com pessoas e trabalha com desenvolvimento humano, de eu ver pessoas na internet falando que por que eu vou pagar um psicólogo, sendo que eu posso conversar com uma inteligência artificial? Já ouvi várias pessoas falando isso. E aí você fala, meu Deus, em que mundo que a gente tá chegando, né, de as pessoas compararem um atendimento humanizado e personalizado com um robô que vai ali te escutar e vai falar coisas que você quer ouvir, né? Então, é sair desse piloto automático. E quando a gente entra na nossa essência, a gente sai desse piloto automático. A gente sai, mas a gente não pensem que é tipo assim, nossa, mudou tudo, passe de mágica, vai ser assim, não existem problemas. Não é, gente. É mais tipo um caldo no mar, assim, que uma onda vem e se afogando. Mas a gente vai continuar andando, né? Levantou ali e continua. Cheia de areia, descabelada, mas continua. E volta a tomar sol. E volta plena. Mas é isso, acho que é ter mais essa autonomia sobre a própria vida e sobre as próprias escolhas, pra gente conseguir viver de uma maneira mais leve, porque a impressão que eu tenho é que e eu falo até por mim mesmo, que a gente vive com muito peso, porque se não é a cobrança dos outros, é a autocobrança. Eu me cobro demais em N coisas. E uma dos pontos é o que a Lu falou, a questão da perfeição. Entendam o seguinte, não tenho a pretensão de ser um ser perfeito, porque eu acho que a perfeição, como o sucesso, a beleza, são conceitos subjetivos, porque o que pode ser perfeito para mim pode ser diferente para Lu, né? Mas a gente acaba ficando naquela coisa, não, eu quero controlar, eu quero fazer, e aí a gente é humano, a gente vai precisar parar. Eu não quero parar, eu quero fazer. Por que eu não fiz? Por que eu dormi? Por que eu não acordei esse horário e tal? E aí eu tô numa pilha tão grande que eu realmente não fiz muita coisa do que eu poderia ter feito se eu não tivesse ficado tentando controlar as coisas ali. E aí, tá. Como eu disse pra vocês, não é uma maravilha, porque isso acontece, mas a diferença eu identifico rápido. Entendi de onde tá vindo. Tá vindo desse excesso de perfeccionismo. Tá vindo desse controle. Né? Então, e tudo isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o meu perfil comportamental. Então, beleza. Né? Tem a ver com um pouco da questão que a gente falou da essência e tal. Então, como lidar com isso? Identifiquei que aconteceu. Então, calma, Thaís, calma. E aí tem N formas, né? Às vezes eu repito algumas coisas pra mim mesma, eu vou caminhar, vou fazer comida, né? Vou pra baixar um pouco, fazer alguma atividade que eu me reconecte comigo, que eu gosto de estar ali. Não tenho pet, por exemplo, mas se tivesse, acho que ia brincar com o gato, né? Ou passear com o cachorro. Mas esse tipo de coisa que eu baixo um pouquinho ali pra conseguir fazer e sair desse modo. Vamos dizer assim, esse modo vai sair de mim? Não, ele tá aqui. Vai ser mentira se eu virar e falar assim, não. É igual a ansiedade, acho que a gente até falou sobre ansiedade, né? Já tive picos, momentos piores em relação à questão de ansiedade. Hoje eu aprendi a conviver com ela. E acho que ela nem é uma coisa tão ruim assim. Ela até ajuda em alguns momentos, não ficar tão apático e tal. Mas dizer que eu nunca vou ser uma pessoa ansiosa é mentira. A gente é movida por oscilações, né? E situações que interferem na nossa vida. Controlar... Sim. Apareceu. Aí qual é a diferença hoje? Com todo o conhecimento, o autoconhecimento, né? Que a gente tem. É identificar, peraí, por que eu tô ansiosa? De onde veio isso? Fazer essas perguntas, né? Sim, o autoconhecimento ele é essencial, né? Porque é com base nele que a gente consegue entender o que faz sentido pra mim. Exato. Como que é a minha forma de funcionar diante de tudo isso que falaram que eu tenho que ser e que eu tenho que fazer e que eu não posso fazer de determinadas formas. E aí você fala, tá, isso aqui faz sentido pra mim, isso aqui não, isso aqui eu aprendi, mas não dá certo pra mim. E quantas coisas, né, a gente aprende ao longo da nossa infância, que a gente é moldada ali pela nossa família, de que tem que ser de determinadas formas. Exato. E depois, quantas coisas a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida, né? Até essa ideia do podcast ser uma vez no mês, ela veio muito num processo de desconstruir coisas que eu aprendi
de marketing digital, né, de que tem que postar todos os dias, e aí eu pegava picos assim, e vou postar todos os dias, depois eu falava, meu Deus, eu não aguento nem abrir Instagram, porque eu não suporto mais isso. E aí, quando eu conversei com a Tá, né, a gente alinhou, falando, vamos começar com uma vez no mês? Porque pra ela, assim como pra mim, também é algo que desgasta muito, né? Então, vamos experimentar algo que faça sentido pra gente. E se isso for mudando ao longo do tempo, beleza, a gente vai seguindo o que faz sentido. Mas a gente aprende que as coisas devem ser de determinadas formas, caixinhas, exato, né? Essa é a forma certa. Você só vai ter sucesso se você fizer isso. E mesmo com um grande nível de autoconhecimento, eu ainda caí em muitas dessas armadilhas. Eu falei, mas isso eu não tô conseguindo sustentar, né? Porque quando você começa a se expor, que o nosso trabalho exige essa exposição, porque a gente quer romper a nossa bolha física, né? Então, exige essa exposição em Instagram e tal. E aí, quando você quer sair disso, você tem que usar terninho e batom vermelho. Aí então. Eu falava, gente, mas não faz sentido pra mim. Eu não. Tanto que eu uso terninho, mas meus terninhos são todos com estampa. São aqueles que fazem sentido pra você. Sim, coloridos, mas não aquela roupa super social, super não sei o quê. Porque eu ainda não me vejo dessa forma. Se em algum momento eu vou me ver, não sei, mas não faz parte de quem eu sou no momento. E aí você veste uma máscara, um personagem, para que a outra pessoa que tá do outro lado, que você nem sabe quem é, te valide, né? Mas aí fica aquele negócio, aquela energia no ar de, isso não é tão verdadeiro assim. Exato, porque o nosso cérebro, ele trabalha muito na questão dos neurônios de espelho, né? E ele identifica... é a mesma coisa que eu falo, você vê uma imagem bonita, seja assim, ou seja uma fotografia. E se tem esse ruído, eu vou até chamar de ruído, a gente consegue captar. Você olha, você fala dessa energia, isso aqui não... E eu escuto muito isso. Porque você falou do digital, então você vai para o digital, você vai dar uma palestra, o que se aconselha? Coloca um blazer, né? Terninho, coloca um blazer. E tem muita gente que não vai se sentir à vontade em colocar o blazer. E aí, também a gente tem N tipos de blazer, que é o que você falou, da cor, desde as texturas, e enfim. Mas nem é esse ponto. É aquele blazer tradicional. Então, você colocou aquele blazer ali e tal, a pessoa vai se sentir engessada. Fica bonito a foto? Fica. Mas fica nisso. Não transparece aqui. A essência da pessoa não transparece aquilo que ela é. Eu ouvi muito isso, assim, em atendimento. Mas muito. Nem parecia eu. Porque não era. Porque esse é o arquétipo da governante. Então, se você tem o arquétipo da governante, isso vai fazer sentido pra você. Independente do jeito que você vai colocar o blazer ali. Você vai vestir, tá ok. Vai combinar com outro arquétipo. Mas se a pessoa tem outros que são mais pontuais ali na personalidade dela, isso não vai fazer sentido. E o que tá errado? Nada. O errado tá ela seguir algo que falaram pra ela seguir. O ponto é olhar o que gosta, e entender primeiro, né, pra depois conseguir fazer. Só que o que eu percebo, as pessoas se perdem nesse meio, se perdem ao ponto de quem sou eu, o que eu gosto, não sei. A gente falou sobre a questão do limite. Então, quando eu pergunto quais são os seus valores, só olha assim, né? Não sei. Não, me fala 1, 2. E quando eu quero dizer de valores, eu tô querendo dizer o que é importante pra você, que você vai fazer, e o que é importante que você não vai fazer. É o limite. E isso chega ao ponto de, por exemplo, não vou atender esse tipo de pessoa. Mas eu vou perder cliente? Não, você vai ganhar vida. É diferente. Por quê? Sei, às vezes no começo, né? Você acaba atendendo ali e tal. Mas, ok, passou essa fase. Se você já estiver numa fase do negócio que dá pra colocar essas cartas, e isso está relacionado à questão de segmentação, de escolher perfil de cliente, você tem que colocar esse limite. Você vai atender todo mundo? Não, eu vou atender essa linha que tá aqui, ó. Quem tiver aqui do lado, quiser entrar nessa linha, vai ser bem-vindo. Se não quiser, tudo bem, tem outras pessoas, tem outros profissionais, né? E aí tem gente que até assusta um pouco com essa questão. Porque fala, nossa, eu vou recusar. Não, você vai colocar os seus limites. Eu atendo das 8 às 10 da manhã, um exemplo. Sei lá, ou das 8 às 5 da tarde.
Passou esse horário, eu coloquei outras coisas pra fazer. Eu não vou atender pessoas, né? Ah, mas ligo e tal e mando mensagem. Se a gente não coloca um limite, isso vai acabar acontecendo. Isso aconteceu até eu colocar um limite, né? Quando ainda fazia orientação de TCC. Tinha aluno que me mandava mensagem de madrugada e de fim de semana. E assim, início de WhatsApp, né? Aquela coisa, você vê ali. Eu sou aquela pessoa que vê e se eu olhei, eu tenho que responder, porque depois eu esqueço e passa. E eu já gosto de deixar tudo atualizado. Até que aquilo foi me consumindo. Eu falei, peraí, tô acordada até 2 horas da manhã respondendo mensagem? Não, já encerrou o horário, né? E estabeleci, coloquei um horário. E avisei todos, olha, eu vou estar disponível de segunda a sexta até tal horário. Depois, pode mandar? Pode, eu só vou responder na segunda-feira. Então, pra mim foi muito importante, porque eu entendi o limite. Porque eu quis ajudar, eu quis resolver, eu fui além do que naquele momento pra mim era importante. E isso acontece hoje de diferentes formas. Só que ficou mais fácil identificar. Peraí, ó, aqui passei um pouquinho. E se a gente mesmo se permite passar do nosso limite, as pessoas vão respeitar o nosso limite a todo tempo, né? Exato. Esse negócio de mensagem, o WhatsApp Business foi a minha salvação, assim. Ah, essa época não tinha, podia ter. Porque eu consegui separar, né, o que é profissional do que é pessoal. E aí tem lá a mensaginha que eu falo de segunda a sexta, das 8 às 20. E Pronto. Depois, se eu escolho responder alguém, você aí fica responde, meu critério. Exato. Mas é engraçado que às vezes as pessoas me mandavam mensagem, aí chegava essa mensaginha de ausência, não estou disponível. Aí o que as pessoas faziam? Mandava mensagem pra Gabriela. Estou tentando falar com a Lu, já que ela tá lá, que não está disponível, você pode ver com ela? Falei, gente, mas corta isso. É isso. Né? E aí ela que teve que começar a colocar os limites dela, porque ela era o caminho mais acessível. Então, as pessoas entendiam que comigo era assim. Mas tinha um jeitinho de burlar ali o sistema. Eu falei, então cada uma tem que colocar o seu próprio limite. O seu limite, exato. Né? Porque senão as pessoas não vão responder. Não vão respeitar o seu limite. E esse negócio de tudo hoje é muito fácil, todo mundo tá conectado o tempo todo, ultrapassa, né? Fica tudo perdido. Não, e aí muita gente mesmo acha que a hora que manda a mensagem é a hora que você tem que responder. Não é, né? Existem outras tarefas que a gente não fica o dia inteiro no WhatsApp, não fica o dia inteiro no computador, né? Então, é importante fazer isso mesmo, delimitar, ó, tô disponível de tal a tal hora, de tal a tal dia. Saúde mental. É saúde mental. E assim, talvez alguém que possa estar assistindo possa pensar o seguinte, nossa, eu tenho tanta dificuldade para colocar limite, tenho dificuldade para falar não. E aí, o recado que eu deixo, a dica, né, você pode dizer de dica, comece, treine, porque é um aprendizado, é um exercício. Você vai falar um não, porque assim, eu falo por propriedade, tá? Já fiz muito disso na minha vida. Você fala você não quer fazer uma coisa, você não quer ir num lugar, por exemplo. E aí você fala sim, falando não pra você. Porque você tá cansado, você queria dormir, você queria fazer outra coisa, você vai. E esse é o pior, o pior sim que a gente fala, quando a gente fala não pra gente. Então, só que começa a mudar quando a gente começa a se respeitar. Olha, eu não tô com vontade de hoje. Ai, mas eu vou falar que não? E às vezes as pessoas vão fazer cara feia, mas a cara delas. E tem que ser resiliente, tem que manter ou não. Porque depois fica natural, né? E as pessoas já entendem. Ah, tá. Então tá bom. E é libertador, assim, quando você fala um não, querendo falar um não. Sim. Ai, você pode ir? Não posso. E às vezes falam sim, né? Eu não sei você, mas quando eu era criança, minha mãe não me ia na casa das pessoas e ela falava, você não me pede nada. Você não fala que você tá com vontade de nada. E às vezes eu ficava lá, tipo, a pessoa oferecia alguma coisa e eu, não quero, porque senão, né, tomava aquela bronca da mãe depois. E a gente aprendeu que muitas vezes a gente quer alguma coisa e é feio querer aquilo, e é vergonhoso, e a gente não pode falar que a gente quer. Sim. Né? Às vezes a pessoa chega com um presente pra você e você, não
precisava. Não precisava, mas recebe. A pessoa quis te dar, tá tudo bem, né? Sem culpa, sem dívida, porque, ela me deu um presente, então eu tenho que dar alguma coisa em troca em algum momento. Não. Sem dívida. Eu acho que a questão é a seguinte, não, tocou, sentiu o que você quer, às vezes não sentiu que tem que retribuir, então, tá, eu acho que é por aí, tem que ser genuíno. É aprender a gente se sentir, se colocar nas situações. Sim. Né? Não é falar, não gosto disso, né? Você vai, mas você vai comer? Né? Eu prefiro... Isso já aconteceu N vezes. Falo, não, né? Não, prefiro não comer. E aí eu acho engraçado como que as pessoas se incomodam com uma coisa que você não quer fazer, que elas querem que você faça. Né? Eu fico brincando, falei, eu não sou vegetariana, mas eu não ligo tanto pra comer carne vermelha. Como, mas assim, num molde de amores. E às vezes eu não tô com vontade de comer, então eu não vou comer. Mas você não vai comer carne? Não vou. E aí a pessoa fica com o olho assim, né, arregalado, tipo, nossa. E aí eu parece que eu sou o ET, que não come carne, né? E aí eu fico pensando assim, cara, por quê? Eu não tô incomodando, eu não tô falando, você vai comer alface? Você vai comer repolho, você vai comer chuchu, você vai comer... Sabe? Enfim, e acontece muito isso. Mas eu acho que acontece também essa questão de olhar muito pro outro quando se perde um pouco o foco de si, né? Porque se você entende que você é um ser que tem vontades, entende suas vontades, entende os seus medos, entende ali os seus limites, você se respeita e automaticamente quando você entende você começa a olhar pro outro de uma maneira diferente. Você vai fazer a mesma coisa com o outro. Você estabeleceu um limite pra você... Opa, igual aconteceu outro dia, eu falei, você estabelece um limite pro outro também. Eu gravei um áudio de 2 minutos e mandei pra uma pessoa. E aí ela falou, poxa, fulano, olha, o áudio dela tem 2 minutos. Depois ela apagou, mas eu ouvi a mensagem, né? Eu falei, desculpa. Aí ela ficou super sem graça e tal. Eu falei, não precisa se justificar, não precisa ficar sem graça. Falei, entendo que eu gosto de falar... E às vezes eu acho mais fácil gravar um áudio para explicar algo do que eu ficar escrevendo. Vai ser mais rápido também. Mas não tem problema. Falei, entendi que você não gosta, então se tiver que te mandar, vou mandar áudio rapidinho, de 5, 10 segundos, ou eu escrevo. Tá tudo bem. Não é um desrespeito comigo, nossa, porque eu não gosto. Eu não sabia, também não perguntei, posso mandar? Porque, né? Tá tudo bem, mas eu acho que até essa maturidade, não é se milindrar, olha, ficou falando que eu não gosto, não é essa questão da dívida. Falei, tá tudo bem mesmo, eu já entendi, se você não gosta, não tem problema, não mando áudio pra você. Né? Então, acho que é muito disso, acho que tudo parte dessa questão mesmo que a gente tá aqui, colocou aqui. É tudo de dentro pra fora, a sementinha aqui dentro, né? A raiz, você faz assim pra ela virar a flor, né? Pra ela sair e desabrochar, né? E quando a gente para de ficar julgando a gente mesmo, né? E definindo, isso aqui eu tenho que fazer, isso aqui não, isso aqui é certo, isso aqui não é. A gente para de julgar as outras pessoas. Sim. E aí a forma que o outro age, o que o outro está fazendo, pra gente tanto faz, né? Isso que você trouxe de parar de comer carne. Eu não como carne. E todo mundo sabe disso. Mas se me der vontade de comer, eu vou comer. Por isso que eu não falo, eu sou vegetariana, vegana, eu não sou nada. Eu não gosto também de comer carne. E no começo, quando eu comecei a parar de comer carne, as pessoas da minha família, às vezes, ia comer alguma coisa. Nossa, mas você não parou de comer carne? Por que você tá comendo carne? Gente, porque me deu vontade agora de comer carne. Não é porque eu escolho na maior parte do meu tempo não comer carne. Que eu não posso fazer. Que eu não posso, às vezes, mudar de ideia. E isso pra tudo, né? É como se a gente tivesse que ser engessado. Você age dessa forma, então você tem que agir dessa forma sempre. Exato. O pior rótulo que me colocam você é uma pessoa equilibrada. Gente, eu não sou uma pessoa equilibrada. Às vezes eu me desequilibro. E aí as pessoas, elas assustam. Nossa, você é tão equilibrada. Gente, eu posso ser uma pessoa que tem um pouco mais de centramento. Mas vai ter situações que eu vou ficar com raiva, que eu vou ficar enlouquecida, que eu vou querer gritar, que eu vou querer não sei o quê. Então não é isso, você é. Esse você é eu acho complicado. Que na verdade não é estar, né?
Porque eu sempre falo isso, pessoas não são como produtos têm rótulos, pessoas têm história. Né? Não dá pra você comparar histórias de vida. Ah, minha história é mais profunda que a sua. Não, são histórias diferentes. E, nossa, e aliás, ultimamente tenho ouvido umas histórias, assim, incríveis de pessoas, assim. E aí eu fico pensando, nossa, que bacana, a pessoa tem essa história, teve essa trajetória, olha que resiliência, olha quanta coisa que fez. Então, é isso, né? Eu acho que a gente vive, infelizmente, numa sociedade que rotula de N coisas, né? N coisas. E a gente, tudo bem, tem coisas que a gente né? Mas tem situações e tem momentos que a gente está. Então eu não sou raivosa, eu estou com raiva. Né? Não, eu estou com raiva. Aconteceu alguma coisa que me deixou, por exemplo, com raiva. Eu não como carne, mas estou com vontade de comer hoje. Então, são momentos, são coisas diferentes. Nós somos humanos, né? E como bons humanos, a gente tá suscetível a ser tudo. E eu acho que isso Mas isso assusta. Assusta. E as pessoas, elas gostam que você seja algo. Porque daí elas conseguem prever, né? A forma que você vai agir ali. E se isso foge um pouquinho, perde um pouco a referência, né? Causa um pouco de... Não estava esperando essa reação dela. Mas aí, até aproveitando um pouco dessa questão que você trouxe, é como se tirasse um pouco da humanidade, da nossa humanidade, e colocasse ali, beirando um semideus, né? Uma coisa ali. Não, por quê? Porque eu não posso errar, porque eu não posso fazer isso, né? Porque você é isso. Porque você é uma pessoa equilibrada. Eu vi... Você falou de equilíbrio, eu lembrei da monja Coen. Que falar do equilibrista. Não, no vídeo até que ela gravou e tal, brava, falando alguma coisa assim, aí as pessoas, nossa, não sei o quê. Gente, ela é um ser humano. Ela, obviamente, na maior parte do tempo dela, ela tenta estar ali, né? Inclusive, é o treino mesmo, né? Da questão ali do budismo e tal, da filosofia. Mas tem alguns momentos que não tem como, né? A gente não é um objeto inanimado. E ela tem uma frase que é muito legal, que ela fala do equilibrado e do equilibrista, né? O que acontece quando você tá lá equilibrado na corda bamba? Se você perde o equilíbrio, você cai, porque você não tem aquele molejo, né? O equilibrista, ele vai e volta. Então, ele tem um jogo de cintura. Exato. Então, é melhor ser equilibrista do que ser equilibrado, porque equilibrado é rígido. Verdade. Né? Então, o equilibrista... Nunca tinha parado pra pensar desse jeito, mas faz todo sentido. O equilibrista, ele se permite sentir aquilo, mas ele não fica muito tempo naquilo. E parece que vai cair e volta. Você tá equilibrando, literalmente, né? Exatamente. Os pratinhos, as coisinhas ali. E essa é a vida. Hora a gente tá um pouquinho mais pra cá, hora a gente tá um pouquinho mais pra lá, a gente tá no centro, bonitinho, aí a gente cai um pouco pra lá e vai. Porque os desafios acontecem, as situações, elas vão interferir na nossa vida. Exato. Né? Então, a gente tem que ter esse manejo. As situações e as fases, né? Porque eu acho que a gente passa por fases também. Tem momentos em que a gente tá mais propício, talvez, pra produzir, outros pra gente realmente conseguir aprender, pra refletir. Então, acho que isso vai mudando muito com a questão das fases da vida, né? Com a questão da idade, conforme o tempo vai passando. A gente consegue ter uma visão de mundo diferente, graças a Deus, né? Que a gente vai mudando, que a gente não fica do mesmo jeito ali, né? E porque quando eu olho pra trás, então são 20 anos desde que eu comecei a dar aula, né? Então há 20 anos eu era uma menina, hoje eu sou uma mulher, né? Eu sou a mesma pessoa, tem muita coisa da Thaís que continua aqui. Mas eu sou, ao mesmo tempo, uma pessoa completamente diferente. Porque lá atrás existiam N medos. Eu estava diante de um super desafio, mas diante do meu maior sonho, que era estar dentro de uma sala de aula, né? E aí, aquele momento que você se pergunta, o que eu faço? Eu paro aqui, né? Eu aceito o convite, ou não, eu sigo a minha vida porque eu tô com medo e depois eu volto se der, né? E aí, aquelas vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo. Mas foi um aprendizado
muitos sentidos, principalmente nesse sentido de olhar pra mim como um ser humano, mas como uma pessoa completa no sentido. Eu não era só professora, eu não era só publicitária. Eu era uma pessoa. Então, eu tinha o meu momento professora, mas eu tinha a minha vida. Então, isso foi muito difícil no começo, porque eu tinha 26 anos, era muito jovem, né? E aí, aquela história da culpa. Você fala, ai, mas eu dei uma nota baixa. Tá, mas eu dei uma nota baixa porque não cumpriu com o que eu pedi. Então, isso é muito fácil pra mim hoje, mas no começo não era dolorido. Então, acho que tudo vem ao aprendizado. Só que se eu não tivesse aproveitado isso também pra olhar pra mim, pra crescer, né? Pra falar, não, por que isso tá acontecendo? Como que eu vou lidar com isso? E aí, ao longo, né, dessa jornada, muita coisa aconteceu na vida profissional, muita coisa aconteceu na vida pessoal, e a gente vai mudando. Então, quando eu falo da questão do limite, quando eu falo da questão do não, é uma coisa que eu aprendi. Eu trabalhei com uma professora, porque ela é aquela pessoa assim, se pergunta pra mim, você foi viajar? Eu falo assim, fui assim. E eu começava a falar e contar, porque eu gastei pouco, eu fiz assim, 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 assado. Mas eu não gostava que ficassem perguntando muito sobre a minha vida. Porque às vezes algumas pessoas, mas a gente dá abertura, passam do limite aquilo que te perguntam, né? E eu perguntei pra ela, eu falei, poxa, ninguém pergunta pra você, né? Ela virou pra mim, a maior tranquilidade, falou assim, porque eu corto. Aquilo pra mim, fiquei pensando, porque aí se alguém pergunta, você foi viajar? Fui. Respondi o que me perguntou. Eu não preciso dar continuidade. E parece simples, e é. Mas naquele momento, pra mim, foi muito importante. Porque, de novo, sem eu perceber, eu coloquei limites. E aí começou a ficar mais... Eu comecei a ficar mais confortável em diferentes situações da minha vida. Esse foi só um exemplo, né? Aproveitando, já que você falou que você orientou alunos, que você deu aula, que você se formou em publicidade, vamos começar do final? Vamos! Agora a gente se apresenta. Então se apresenta, conta a sua história aí um pouquinho, depois eu conto a minha, que você perguntou, eu acabei mudando de assunto, mas aí eu conto também. Vamos lá. Bom, a minha formação original é em publicidade, eu sou publicitária. Tenho especialização em marketing e mestrado em administração com ênfase em marketing de relacionamentos. E na época, gente, parênteses, eu choro de um olho só, tá? Então se eu ficar às vezes fazendo assim, fico muito emocionada. Eu choro mesmo, de vez em quando sai lágrima. Parênteses fechado. E aí, trabalhei quase 10 anos em agência de publicidade. Mas, desde que eu estava na faculdade, eu queria dar aula. E eu queria dar aula para graduação. Então, a ideia era fazer o mestrado para depois começar a dar aula. Aí eu fiz a primeira especialização ali, despretensiosamente, deixei o currículo numa universidade que já trabalhava em agência e eu fui conversar com a turma para falar da rotina da criação e tal. Comentei com a professora que tinha vontade de dar aula, deixei o currículo ali e vida que segue. E alguns meses depois, recebi uma mensagem para fazer uma entrevista, porque, né, que vagou a cadeira de marketing, e eu fiquei nessa instituição por 17 anos, até que eles fecharam o curso durante a pandemia, né, fecharam a modalidade presencial. E assim, na minha cabeça, né, primeiro vinha o mestrado, que é aquela, né, depois viriam as aulas, e não foi isso que aconteceu. Eu fiz a especialização, então já poderia dar aula, não achei que isso fosse acontecer, comecei a dar aula e depois eu fui fazer o mestrado. Esse foi o primeiro aprendizado, né? Opa, peraí, as coisas... Se aquela oportunidade que você quer, ela tá ali, agarra e vai. Porque eu falo que não existe oportunidade perdida, né? Se você deixar passar, alguém pega. Então, ela não se perde, né? Eu não quis, você pegou, então ela tá ali, né? E isso me trouxe... muito aprendizado, porque a sala de aula é uma das minhas grandes paixões. É o transmitir o conhecimento, é o falar, tá ali. Então, por isso que tá aqui no podcast, né? Trazer a nossa voz aqui é importante pra mim nesse sentido. É como se eu realmente estivesse ali dentro de uma grande sala de aula. E, bom, isso foi... Aí eu continuei
por um período com as duas atividades, com a aula e com a agência, depois saí da agência para poder fazer mestrado, consegui fazer intercâmbio, tem toda essa parte. E isso foi até a pandemia, aquele momento que você começa a refletir sobre quem eu sou, para onde vou, né? Aquele momento. E aí eu comecei a estudar um pouco mais a fundo, olhar um pouco mais para mim. E nesses estudos, aí eu fui um pouco para a parte comportamental, pela leitura corporal e com a parte de análise de rosto, de análise de corpo, que me trazem ali informações. Só que ainda faltava alguma coisa. E foi só quando eu juntei todo esse conhecimento novo, vamos dizer assim, mas essa parte mais nova, com aquela bagagem que eu já trazia do marketing, e trago ali para a marca pessoal, para o branding, que aí a coisa passa a fazer sentido para mim. Porque não é que não fazia sentido, fazia, mas ainda faltava alguma coisa. E assim eu comecei a fazer os atendimentos dentro da questão de branding, né, dentro da questão de branding pessoal, de marca pessoal, mas nessa vertente. Não é o teu cabelo, não é a roupa, não é o acessório. Tudo isso é importante, tudo isso traz uma informação. Tudo isso comunica uma mensagem, né? O próprio cabelo preso, o cabelo solto, tudo isso comunica. Mas tudo isso só faz sentido se tiver alicerçado naquilo que eu sou e naquilo que eu quero transmitir. Não é pura e simplesmente aleatório, porque a gente faz de uma maneira aleatória, né? Então a questão é entender isso e aí passar a comunicar aquilo que eu quero. Inclusive com a questão dos arquétipos, que é o meu carro-chefe hoje, vamos dizer assim, a parte da marca que acaba sendo a mais lúdica e a mais interessante, né? Que são os arquétipos do Jung. Então, todo mundo tem esses 12 arquétipos, mas alguns deles estão mais presentes do que outros. E são esses arquétipos que vão direcionar como a gente vai falar, como a gente vai se vestir, como a gente vai se mostrar para as outras pessoas, né? Como a gente se posiciona como uma marca, né? E a diferença disso é que, assim, a partir do momento que eu entendo, eu faço a leitura deles, faço a interpretação e te mostro como isso funciona na Luana. Você pode ter 3, 4 ali. Você vai escolher qual no momento faz mais sentido pra você, porque a gente pode mudar. Então, de repente, a gente até falou, talvez você esteja com a maga e com a sábia. A maga esteja à frente da sábia. Mas nada impede que daqui 2, 3, 4 meses aconteça o contrário. A sábia esteja à frente da maga. E é um processo interno, né, que vai se modificando. É um processo, exato, porque são as fases, aquilo que a gente vai passando. Agora, a diferença é que se você tem maga, sábia, exploradora e criadora, né, só um exemplo, lá na tua dianteira, você não vai ter, e aí o seu penúltimo arquétipo é governante, não vai fazer sentido você pegar ele e colocar ele lá em cima. Por quê? Vai ser difícil pra você internalizar toda aquela personalidade. Porque os arquétipos são personalidades, nuas e cruas. E nós somos uma combinação de tudo isso. A gente não é só uma coisa pura e isolada, né? Não sou só a sábia, por exemplo. Tem mais um monte de coisa junto com a sábia aqui, né? Mas a sábia é aquela que eu escolho mostrar. Então, a cor que eu escolho, o jeito do cabelo, os acessórios, eles vão fazer sentido dentro dessa personalidade. Porque essa personalidade faz sentido pra mim agora, né? Mais pra frente, eu não sei. Mais pra frente, talvez outra tome a dianteira da minha sábia e aí mude um pouco alguns elementos. Mas a diferença é que agora que a questão passa a ser consciente. Eu passo a fazer as escolhas de maneira consciente, porque eu quero. Então, não, por que você vai atender de pé descalço? Porque isso faz sentido pra mim. Não é o meu caso, mas eu conheço uma pessoa, uma ótima terapeuta, quando ela vai dar palestra, tudo, ela tá só descalça. E isso vai tirar a credibilidade dela, isso vai tirar o mérito dela? De jeito nenhum. É como ela se sente bem, é uma característica. Então, se a gente olhar só os rótulos, nossa, que horror, só a imagem, só o que tá por fora, nossa, olha, tá feio, tá horrível e tal, né? Colocar N julgamentos. Mas a questão não é essa. A questão é que ela tá ali sendo ela e colocando coisas que fazem sentido pra ela e transformando a vida de outras pessoas. Tá feio? Não tá. Tá coerente com o que ela é, tá coerente com o que ela está oferecendo. Então, hoje, eu trabalho muito com essa parte, né,
desse entendimento do ser aí, da transformação, mas pela marca, pelo que a gente é e como a gente quer mostrar para as outras pessoas, né? O posicionamento de marca. E paralelo a isso, ainda tem a questão de aula também, mas aí eu fui pro digital. Então, tenho saudade de olhar as carinhas ali no presencial, mas a gente tá numa era digital, então a gente navega também, né? Mais ou menos das condições do mar. Então, as condições do mar hoje estão pro digital, então eu tô no digital. Então é isso, né? Dizer que falar não é um problema, né? Se liga, vai, dá cordinha e manda ver. E aí, agora eu quero que a Lu conte um pouco da história dela também, da graduação e da caminhada dela até aqui. Então, vamos lá. Eu sou terapeuta ocupacional de formação, né? E já vão para 14 anos de formada. E desde criança eu era uma boa ouvinte. Eu sempre ouvi isso das minhas amigas. Você é uma boa ouvinte, você deveria fazer psicologia. E eu considerei por muito tempo fazer psicologia, até que chegou na época do vestibular, eu descobri a TO e me encantei e fui seguir essa área, porque o meu sonho era trabalhar dentro de hospital. E durante a graduação, começaram a acontecer algumas coisas interessantes, assim. Por exemplo, eu comecei a ter crises de enxaqueca, e aí a gente vai chegar nessa questão corporal muito forte, né? Crises de enxaqueca, fui no médico, comecei a tomar medicação, algumas medicações até para pessoas que têm convulsão, assim, então medicações fortes por conta disso, apesar de eu nunca ter tido convulsão, né? E aí, eu tava passando por um processo ali intenso de TCC, cobrança, e aí eu desenvolvi depressão no último ano da graduação. Então, o último ano da graduação foi marcado muito forte por esse período de depressão. E me formei, né? E aí eu entendi que eu tinha uma capacidade muito grande de somatizar as minhas emoções. Mas não tinha muito conhecimento sobre isso. E aí eu fui trabalhar, terminei meu tratamento com os antidepressivos, tive alta. E aí, nesse trabalho que eu tava, eu comecei a desenvolver outras coisas físicas. E aí eu percebi de novo, falei, nossa, de novo tá acontecendo isso, né? Tinha um padrão, de eu adoecer por conta dessa questão profissional. E aí eu fui trabalhar num hospital, que era o meu sonho. Saí desse emprego, fui trabalhar num hospital e adoeci de novo no hospital. E aí que caiu a ficha gigantesca, assim, de... Poxa, tem algo muito errado acontecendo comigo, né? E engraçado que a gente sempre vai para esse lado de... É errado, tem algo errado. Mas, na verdade, era o que estava certo. Porque aí, por conta desse adoecimento que eu tive, o que acontecia? Eu entrava às 7 horas da manhã no hospital e ficava até as 2 da tarde. Tinha acabado de tomar café da manhã e ia trabalhar. Chegava, já ia direto pro pronto atendimento, porque eu sentia uma sensação de estar desmaiando, eu estava muito pálida, então eu chegava no pronto atendimento. Isso aconteceu assim por uma semana. Media uma glicose 59, 65, nunca passava de 65. E uma glicose muito baixa para quem acabou de tomar café da manhã, né? Então, eu comecei a fazer essa investigação e ver o que estava acontecendo, porque todo dia eu chegava e já ia direto para pronto atendimento. Minha chefe falava, nossa, você não tá bem, vai lá ver o que tá acontecendo. E aí a gente foi entendendo que era o processo que eu estava vivenciando ali biologicamente. E aí eu tava procurando nada, eu tava mexendo no Facebook, naquela época o Facebook bombava, 2015, acho que foi isso. E vi alguma coisa sobre o Reiki. E eu morava na Grande São Paulo na época. Mas a minha família é daqui, todo final de semana eu estava aqui. Eu liguei num espaço terapêutico aqui, que eu vi que tinha Reiki e perguntei, vocês podem me atender no sábado? Ela falou, eu até poderia te atender e tal, mas nesse sábado... a gente vai estar dando um curso de Reiki nível 1. Eu falei, nossa, eu vou fazer esse curso. Porque eu li que poderia me ajudar, né? Quando eu li tudo aquilo, fez muito sentido pra mim. E eu fui fazer o curso de Reiki sem nunca ter recebido uma sessão de Reiki. E a minha vida se transformou nesse primeiro curso, assim. Porque depois que a gente faz uma iniciação de Reiki, a gente faz 21 dias de autoaplicação para um autotratamento.
E nesses 21 dias, tudo aquilo que eu tava sentindo, eu não senti mais, né? E até hoje eu nunca mais senti aquilo. Então já vão aí pra 10 anos. quase 10 anos, eu nunca mais senti aquilo. E foi tão rápida a minha transformação que eu falei, meu Deus, esse negócio é mágico. E foi o primeiro contato que eu tive com as terapias energéticas. Eu já estava num processo de querer sair do hospital, porque lá estava muito intenso e tenso o ambiente profissional. E aí o universo todo se movimentou e aquele negócio, né? Quando você vai para buscar uma cura, ele vai te tirar aquilo que está adoecendo. Sim. Porque não tem como você estar saudável num local que te adoece. Então a gente perde muitas coisas nisso, né? O ambiente adoece. O ambiente adoece, as relações adoecem. Então, se você continua no ambiente, vai continuar doente. Vai continuar doente, né? Tipo, um peixinho que tá adoecido, você vai limpar o aquário, jogar a água dele fora, tudo. Você vai trocar aquele ambiente. E foi isso que aconteceu. Eu acabei sendo demitida do hospital, que era algo completamente inesperado. E pra mim foi, assim, a libertação. E eu lembro da fala da minha chefe até hoje, né? E por que tava tenso lá? Porque tava tendo um monte de demissão em massa. E minha chefe não queria que a gente fosse demitida. E aí, quando ela chegou pra mim e falou assim, Lu, o hospital te demitiu e tal. Eu não sei que cara que eu fiz. Mas eu devo ter feito uma cara de muita felicidade. Porque ela falou assim, nossa, mas você parece que tá feliz com isso. Eu falei, eu tô muito feliz. E ela tava naquele negócio, querendo controlar tudo, segurando tudo. E a pressão sobre ela aumentando. Sim. E a pressão sobre a gente aumentando. E pra mim aquilo foi uma libertação. E eu acabei voltando para São Carlos e decidi que eu queria conhecer mais sobre as terapias energéticas e queria trabalhar com isso. E aí eu fui me aventurar e conhecer, fui estudando. Os primeiros cursos depois do Reiki que eu fiz foi de massagem, porque é o que é mais fácil, né? E aí eu fui conhecendo outros cursos, outras técnicas. Então, formações, assim, eu tenho a rodo. Bastante. Porque muitas técnicas eu nunca cheguei a trabalhar com elas, porque eu não me identifiquei, mas foi bom porque eu fui conhecer e todas elas trazem um conhecimento, né? E você vai ampliando e é um mundo sem fim, assim, porque quando você vai abrindo uma portinha, essa portinha abre mais 2 portinhas, então é uma coisa exponencial. E é uma coisa que pra mim é a minha missão, né? Sim. Utilizar essas técnicas. E isso vai se modificando muito ao longo desse meu caminhar. Então, eu fazia atendimentos, né? Abri meu espaço terapêutico, só que isso foi se modificando desde a forma de fazer os atendimentos. Porque a gente vai mudando. A gente vai mudando e primeiro é sempre pra gente, né? Cada curso que eu faço é pra mim, depois eu levo pra outras pessoas. E aí hoje eu tô num momento que o meu foco é justamente trabalhar com propósito de vida, né? Trabalhar com a questão da prosperidade num sentido muito mais amplo do que a questão financeira, né? Porque a prosperidade, ela engloba todas as áreas da nossa vida. Não só o dinheiro. Não só o dinheiro. E foi muito com base nessa percepção do corpo. E aí, no final do ano, eu percebi o quanto eu tava negando o meu corpo todo esse processo. Porque daí eu adoeci de novo. Passou do limite. Passei do limite, tava desconectada, né? Tava só lá fazendo coisas que eu já fazia há muito tempo, mas que não me davam mais satisfação, que não me davam mais alegria. E aí eu entendi, não, eu preciso olhar para o meu corpo de uma vez por todas e eu preciso fazer aquilo que a minha alma tá clamando para que eu faça, fazer esses movimentos, essas transformações profissionais que a minha alma tá clamando, né? Então a minha vida profissional, ela sempre é um termômetro de como eu estou, como tá a minha saúde e como eu estou internamente. Porque se a minha vida profissional não está do jeito que deveria estar, isso vai afetar. E aí eu comecei a fazer o curso de yoga agora. E engraçado, né, que você falou da minha pós de psicoterapia corporal, que eu tinha feito essa pós, comecei ali durante a pandemia e nunca trabalhei com ela, né? E tinha o conhecimento ali, mas nunca nem usava pra mim. E agora é incrível, algo... Não, é maravilhoso, incrível. É maravilhoso. Aí vai ter que ficar pra um outro episódio da gente bater esse papo. Mas usar os conhecimentos de Reich ali agora
é algo que eu venho trabalhando, né, e associando com essa questão do yoga. Então, tudo isso com base nessa questão de trazer a pessoa pro lugar dela, né, para conectar ela com a essência. Quando a gente conecta com a essência, a gente conecta com a prosperidade, a gente conecta com a gente conecta com o propósito. A gente conecta com ela, com o que faz sentido para ela, e aí a vida flui, né? E tudo acontece. Eu tô pensando numa coisa aqui, né? Não sei se você já percebeu, mas essa transformação, essa coisa que... Talvez por isso eu tenha te falado da questão da psicologia corporal. O maior instrumento que você utiliza, além das técnicas, é o corpo. É o corpo. Porque pelo reiki é o corpo, a psicologia corporal é o corpo, a yoga é o corpo. Então, toda essa questão de dentro pra fora, ela se molda com o corpo. Mas eu tava num processo tão assim de... Quero ser um ser de luz, e aí ficava olhando só pras minhas emoções, pra minha energia. Mas ela vem pra cá. E o corpo, lá assim, tipo, socorro, alguém olha pra mim, pelo amor de Deus, que eu que faço tudo isso acontecer, né? Então foi... Esse momento de adoecimento ali no final do ano foi muito importante pra mim. Pra te trazer de volta pra cá. Pra falar, peraí, ó, é isso aqui. Meu instrumento é isso aqui. É isso aqui. Diferentes ferramentas, mas pra olhar pra cá. Sim. Pra continuar essa mudança que vem de dentro. Então, entender por que ele tá, de repente, mais fechado, mais aberto, mais rígido, Sim. mais... Porque tem coisas aí que estão mostrando isso, né? E assim, acho que isso vai ficar para um próximo episódio. E a gente vai falar sobre isso, porque parte da minha formação também envolve um pouco dessa questão corporal, mas num sentido de formato. E ela falou do Reich, então também estudei um pouco sobre ele, mas só para a questão comportamental. Bater o olho, analisar e dizer as características de comportamento. O da Lu é um pouquinho mais profundo, porque ela vai avaliar os sintomas e o que está por trás dos sintomas e como trabalhar aquilo para conseguir ter um pouco mais de equilíbrio dentro da questão da essência de cada um. Acho que é isso. É isso. Bom, foi muito legal. Gostei muito do nosso primeiro episódio. Maravilhoso. Então nos aguardem pro segundo episódio. Tchau, tchau.